Olá pessoal, tudo bem? Pedro aqui, espero que vocês estejam sobrevivendo a essa enxurrada de novos conhecimentos, de funções, dicionários, listas. Sua cabeça está explodindo, mas a gente espera que seja por um bom motivo. É difícil, mas o que vocês vão conseguir fazer com todo esse conhecimento é um negócio bem legal. Só recapitulando algumas das coisas que a gente já viu, a gente falou sobre listas, que é uma maneira no Python de organizar diferentes elementos. Nesse último módulo, o Álvaro explicou para vocês como que vocês acessam e acrescentam elementos a essa lista. A gente falou bastante sobre dicionários, que é um conjunto de chaves e valores, e a gente sabe um pouco agora como aumentar esse dicionário, como fazer operações nele. A gente aprendeu uma coisa importantíssima, que são funções. As funções podem ter parâmetros ou não, e quando a gente define uma função, a gente passa um parâmetro e ela executa alguma coisa. E por último, a gente falou um pouco sobre as bibliotecas que a gente importa no Python e ela permite que a gente faça novas coisas, novas funções, tenha novas formas de manipular dados e outros elementos na programação. Quero acrescentar mais um conceito para vocês, que é API. Eu falei brevemente sobre API no último módulo, quando a gente estava brincando com o Facebook, mas vale a pena falar um pouco mais em detalhe sobre o que é esse Application Programming Interface, uma interface de programação em aplicação. Vale o conceito da Wikipedia aqui? A API é uma série de funções acessíveis somente por programação e que permite utilizar características do software menos evidentes ao utilizador tradicional. Se lembra quando a gente estava passando aquela URL do Facebook e eu falava que aquilo é a porta dos fundos do Facebook? É exatamente o que eu quis dizer com a API. Através da API, a gente consegue acessar as funcionalidades daquele software ou do banco de dados da forma que a gente quer especificamente. Em vez do Facebook passar a timeline do jeito que o algoritmo cria, a gente pode criar a nossa própria timeline, por exemplo, e ver só os dados que a gente escolheu ver. Então esse é o poder da API e a gente vai trabalhar com outra API hoje para testar um pouco essas coisas. Recapitulando de novo o que a gente fez até aqui no último módulo, só para refrescar um pouco a sua memória. A gente criou um programinha para fazer URLs, criar URLs com os tokens e com parâmetros de acesso. A gente deu Ctrl V no navegador, colocou essa URL, que na verdade era uma URL da API do Facebook, para o Facebook. Ele trouxe uma resposta JSON para o nosso navegador, a gente copiou e mexeu com isso no Python. É importante notar que a API não é um negócio exclusivo do Facebook e eu vou dar outros exemplos de APIs que a gente tem aí soltas pelo mundo. Por exemplo, o Google Maps tem a sua própria API. É através dessa API que as pessoas fazem aplicativos que usam os dados do Google Maps em outros lugares que não na página do Google Maps. Mesma coisa para o Dropbox. Sabe quando você tem um programa que você tem uma opção subir para o Dropbox o arquivo? É porque a pessoa que fez esse programa usou a API do Dropbox para acrescentar essa funcionalidade. Mesma coisa para o Spotify, por exemplo. Você pode usar a API do Spotify e criar requisições aqui que colocam parâmetros e busca informações do Spotify, como por exemplo informações sobre álbuns, sobre artistas, playlists e assim por diante. E tem outros lugares que você nem imaginaria que tem API, por exemplo, a Câmara dos Deputados. Você tem como acessar os dados da Câmara, como, por exemplo, as proposições, os projetos de lei, os partidos, os deputados, várias informações diretamente da API, sem precisar entrar no site da Câmara, que às vezes nem é muito bonito. Ou seja, a API é uma maneira de você acessar todos esses programas, todos esses bancos de dados de uma forma bastante personalizada e bem mais interessante. A gente vai usar bastante isso. A vida de um programador hoje, especialmente um jornalista programador, é acessar diversas APIs abertas, onde a gente consegue acessar os dados da forma com que a gente quer. E a gente não vai falar, é claro, só de Facebook, porque tem uma outra rede social que jornalista usa bastante, que é o Twitter. E em vez da gente usar todo esse caminho maluco de copiar e colar URLs, a gente vai usar a API aberta do Twitter, só que através de uma biblioteca chamada Tweep. A gente vai usar o Tweep, vai escrever um pouco de código, usar a biblioteca Tweep para acessar a API do Twitter, que vai devolver para a gente um JSON.
Para fazer isso da mesma forma que a gente fez com o Facebook, a gente vai precisar criar um app para ter uma chave de acesso a essa API do Twitter. Eu vou falar rapidamente os passos aqui, mas você pode ir pausando o vídeo porque você tem que fazer você mesmo esses mesmos passos para criar o seu aplicativo. Se você não tiver uma conta no Twitter, você pode criar uma para seguir esse exemplo. Não tem nenhum problema de privacidade, você não precisa ser ativo no Twitter para poder usar o aplicativo, as chaves de acesso. Então a primeira coisa que você tem que ir é no apps.twitter.com e você vai ter essa tela aqui e você vai ter um botão assim, Create New App, talvez esteja em português, mas você vai criar aqui um novo aplicativo. Depois disso vai aparecer um formulário que vai ter os detalhes aí da aplicação, você só preenche essas coisas obrigatórias. O website, você pode deixar inclusive o website do Night Center, clica aqui que você concorda e a gente vai precisar desses Keys and Access Tokens. Que são as chaves de acesso para a gente usar a API. Você vai lá em Keys and Access Tokens, quando ele entrar na sua tela do aplicativo, você copia esses 4 valores, o Consumer Key, Consumer Secret, Access Token Secret. Certo? Pode pausar, faz isso direitinho e volta para cá. Muito bem, agora aqui no nosso terminal ou no prompt de comando no Windows, a gente vai instalar essa biblioteca que a gente precisa para acessar o Twitter via API. A gente vai fazer isso, eu estou no Mac, eu uso pip3 install tweepy. E ele vai lá instalar, no meu já está instalado. Se você estiver no Windows é pip install tweepy. Depois que você instalou, a gente abre o Jupyter Notebook. Antes mesmo de abrir o notebook, ou junto do notebook, vocês vão fazer uma coisa que é a coisa mais importante da vida de um programador, que é buscar informações no Google de documentações do programa que você vai usar. Então, se eu digitar Tweepy Documentation, eu vou ver como se usa o Tweepy. Eu já usei bastante isso, então eu tenho bastante experiência. Eu vou fazer alguns comandos aqui que eu sei de cor, mas a vida de um programador é procurar a documentação, documentation, dos programas que a gente vai usar, dessas bibliotecas que vão fazer a nossa vida mais fácil. Então ele ensina aqui como que você cria uma conexão do Tweepy com o Twitter, e é o que a gente vai fazer no Facebook, mas tenha esse endereço aqui em mente ou deixa ele acessível para você ver o que é possível fazer com esse programinha aqui. Então, vamos lá para o notebook.